Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge Gustavo, eu sou analista do TRF da 4ª Região e também sou professor de Direito Administrativo para concurso público há mais de 13 anos. No vídeo de hoje a gente vai conversar a respeito de como começar a estudar para o concurso público do Ministério Público do Estado de Tocantins. Lembrando que é uma ótima oportunidade, principalmente para você que está acabando de sair da prova do TJTO. Então vamos lá, vamos conversar que em 5 dicas rápidas eu vou te falar o que você deve fazer para começar bem, para conversar bacana e para começar com estudo diferenciado da maioria das pessoas que infelizmente ainda adotam o estudo tradicional, apesar de tanta evidência por aí, né? Tantas pessoas sendo aprovadas, falando da forma correta como estudar, e as pessoas ainda optam pelo estudo tradicional, antigo, e às vezes acabam fazendo uma prova ruim. Infelizmente pode ter sido até o seu caso no concurso do TJTO. Então vamos lá, para que no MPTO você possa fazer diferente. Olha só, galera, a primeira dica é que você tem que verificar no último edital quais foram as matérias cobradas e começar a estudar logo as matérias básicas. Você não precisa esperar o edital sair para você começar a estudar as matérias básicas. É muito provável que num concurso de Ministério Público vá cair português, constitucional, administrativo, informática. Então essas matérias, né, penal, civil, processo civil, você provavelmente não vai perder nada em começar a estudar essas matérias, tá bom? Lembrando que aqui no nosso canal, no meu canal, tem um vídeo de quais matérias estudar no concurso do Ministério Público do Estado de Tocantins. Então você pode clicar lá, pode fazer essa pesquisa, que você vai encontrar, tá, aqui no meu canal, justamente as matérias que você deve estudar para esse concurso com base no último edital. E aí depois que saiu o edital novo, você complementa alguma coisa, faz alguns pequenos ajustes, e isso é super normal, tá, pessoal, no mundo dos concursos. A segunda dica é que você deve otimizar o tempo da teoria já estudada e tomar muito, mas muito cuidado com o excesso de aulas. Eu falo e repito aqui, pessoal, o curso preparatório é um instrumento. Então, olha só, pode ser que você utilize ele no seu primeiro contato com a matéria, pode ser que você seja uma pessoa que já tem nível superior, já consegue ler bacana, sozinho, que você estude através da teoria e você utilize as videoaulas, as aulas, nos pontos que você tiver dificuldade. Mas você precisa compreender que não é interessante essa repetição de aula, porque a aula gasta muito tempo. Então, principalmente você que está vindo do TJTO, para que você vai reassistir um curso de Direito Constitucional quando simplesmente você pode ir lá e ler o seu caderno das aulas que você já assistiu e revisar aquele seu caderno? Então, olha só, você pode revisar aquele seu caderno umas 50 vezes, que era o tempo que você gastaria para fazer outro curso de Constitucional, e você vai estar decorando muito mais daquela matéria. E assim você vai ter um diferencial das pessoas que estão começando, que precisam assistir a videoaula. Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Cuidado com o excesso de aulas. O cursinho ele é uma ferramenta, um instrumento, mas você não pode se tornar um dependente do cursinho. Além disso, inserir resolução de questões através de uma plataforma paga, tá, galera? QConcursos ou TecConcursos, e revisões desde o começo dos seus estudos. Muitas pessoas cometem esse erro, querem passar pela teoria primeiro para somente depois resolver questões. Não pode ser assim, tá, galera? Resolva questões desde o começo, questões de fixação. Você começa resolvendo menos questões e depois, ao passo que você for terminando a teoria, você vai inserindo mais questões. Por que tem que ser uma plataforma paga? Otimização do tempo, pessoal. Você precisa otimizar seu tempo. Então, se você for lá baixar uma prova, fazer as questões, procurar na internet por que aquela questão está certa ou está errada, você vai acabar gastando tempo demais. Na plataforma paga, não. Você coloca lá Banca Sebrasp, ano 2020, aí você coloca lá Ministério Público ou Judiciário, automaticamente a plataforma paga já gera para você todas as questões daquela matéria que você colocou. Por exemplo, Direito Constitucional, hoje eu vou estudar Constitucional, Direitos Individuais, Banca Sebrasp ou Banca FGV. Automaticamente a plataforma paga já gera tudo isso para você.
Então você ganha muito mais tempo. E lá já tem uns comentários para você ler e aprender o porquê que a questão está certa ou está errada. E quanto mais você ler e reler, quanto mais questões você fazer, ou seja, exercer a recuperação ativa da memória, que é uma das técnicas mais poderosas, se não for a mais poderosa de memorização, você vai estar aí dando um up, um diferencial sinistro nos seus estudos, tá bom? E fazer revisões desde o começo. Tirar um dia ali na semana para revisar, ou 2, ou fazer revisões todos os dias, mas não deve ser negligenciada. O problema é que você pode esquecer o assunto se você não fizer isso. E muitos candidatos, repito, têm a mania de querer terminar a teoria para inserir questões, querer terminar a teoria para fazer revisões, e isso é um grande erro, beleza? Inclusive foi uma das coisas que eu retirei da minha preparação, que me colocaram num outro patamar, que me levaram à aprovação. Além disso, você também tem que usar o princípio de Pareto, 80-20, né? 20% das nossas ações são responsáveis por 80% dos nossos resultados. E aqui no mundo dos concursos públicos é a tal da tabela de incidência, tabela de relevância, mapa de recorrência, mapa de relevância, enfim. É uma tabela onde tem as matérias mais importantes e os assuntos mais importantes que caem naquela prova, para que você possa priorizar esses assuntos, estudar eles primeiro, gastar mais tempo com eles, porque se você faz isso, você utiliza a probabilidade, a matemática a seu favor. E a partir do momento que você estuda aquilo que é mais cobrado, você tem mais chances de acertar questões nos dias da prova. Então, olha só, não estou falando para você negligenciar o restante do conteúdo. Mas estou falando que no restante do conteúdo, basta você dar uma passada, uma lida tranquila, rever algumas vezes. Agora, as matérias que estão na tabela de incidência, não. Você tem que estudar bastante elas para garantir sua aprovação. Inclusive, isso aqui foi a estratégia principal que, por exemplo, me colocou em terceiro colocado no concurso do TRF4, tá bom? Se você quiser saber as matérias mais importantes da tabela de incidência, se quiser ver ela, tem ela todinha nesse vídeo aqui, também aqui no meu canal do YouTube, é só você pesquisar. Além disso, começar a estudar antes de sair o edital. O MP não costuma demorar. Depois que ele publica a portaria, ele tem aí uns 6 meses, né? Ele costuma publicar o edital em mais ou menos 5, 6 meses. Então, galera, já começa agora. Passou o TJTO, já começa agora, não vacila, para você ir com tudo e escrever de forma diferente a sua história nessa prova do MPTO. Garantir ela para você. Olha só, o objetivo disso tudo é para que quando sair o edital você entre no modo de revisão full, revisão total, onde você vai focar em reler os seus cadernos das anotações que você fez, fazer questões em basicamente no mínimo 50% do seu tempo, ler a legislação e você pode aplicar simulados semanais ou quinzenais, mas simulados com redação. Olha só que massa! Enquanto as pessoas vão começar a estudar quando sair o edital, você já passou por basicamente toda a teoria, tendo que fazer apenas pequenos ajustes, está no modo de revisão total, aplicando simulado e fazendo redação. Ou seja, você está aí passos na frente da sua concorrência, que dormiram no ponto, deixaram para estudar só quando saiu o edital. E então, galera, a sua prova do MPTO, ela precisa ser diferente do TJTO se você não foi bem no TJTO. Ela precisa ser uma prova onde você vai olhar para as questões e de tanto fazer questões e de tanto revisar, você não vai ter dúvidas, mas você vai marcar com convicção aquelas questões que caíram no dia da sua prova. Certinho? E olha só, galera, a tabela de incidência que eu estou falando para vocês é essa tabela aqui, ó, nos assuntos mais cobrados, tá bom? Então, eu fiz essa tabela de incidência, ela tem como base tanto a FGV como o Sebrasp. Eu vou mostrar aqui algumas matérias para vocês. Por exemplo, ó, chegando aqui na banca FGV, ó, tabela de incidência da banca FGV, ordem das matérias mais cobradas, ó, português, administrativo, constitucional, legislação do MP, para que você possa compreender quais são as matérias mais importantes dessa prova e dentro de cada matéria os assuntos mais cobrados. Olha só, em português, primeiro, interpretação de texto, sintaxe, direito administrativo, organização da administração pública, licitações. E a mesma coisa se porventura a banca examinadora da sua prova
foi a banca Sebrasp, onde eu também fiz a tabela de incidência dessa banca. Olha só, Sebrasp, ordem das matérias mais cobradas, português, administrativo, constitucional. Eu coloquei AFO aqui, né, para a gente considerar os cargos que cobram AFO, caso você tenha interesse em fazer. Mas olha só para você ver, eu incluí o maior número de matérias possíveis para que essa tabela de incidência abranja o maior número de cargos possíveis, né? Então, provavelmente não vai ter todas as matérias no seu concurso, mas você, mesmo que você faça uma prova que não seja de um cargo específico, a ordem de cobrança vai estar aqui dentro da tabela de incidência, certo? Por exemplo, português, a gente tem a ordem dos assuntos mais cobrados, administrativo de novo, te mostrar de outra matéria, ó, direito constitucional, funções essenciais da justiça, organização política administrativa em segundo, e assim sucessivamente. Várias matérias, ó, AFO, que é administração financeira orçamentária, administração geral. E se você quiser ver como é que funciona essa tabela de incidência, quiser adquirir essa tabela de incidência, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, que é só você clicar e dar uma olhada e ver se a tabela de incidência te interessa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até o nosso próximo vídeo.